Bem, pessoal, hoje a gente tem mais uma visita ilustre, né? Dr. Clóvis Constantino, que ele foi ex-presidente do CREMESP, ex-vice-presidente do CFM, ele é professor de Ética e Bioética da Universidade de Santa Amaro, doutor em Bioética, ou seja, alguém que entende muito do que está falando. Eu vou contar um pouquinho como eu conheci o Dr. Clóvis. Quem está em mídia social e é médico morre de medo se não vai estar fazendo alguma coisa errada, se pode ter algum problema com o conselho por isso. Porque aqui a gente sabe, né? O médico, sem dúvida, tem um conselho, tem um código de ética, e a gente, com essa novidade de internet, né, a gente começou a atuar em mídia social e a gente fica cheio de dúvida. Eu conheci o Dr. Clóvis no evento que teve da PM de Médico Jovem. Ele deu uma aula fantástica, tirou muita dúvida, mas só aprendeu quem estava ali, né? E eu convidei ele de muito bom grado, apesar da correria, aceitou falar um pouquinho mais sobre o médico e a mídia social. Então vamos aprender um pouquinho. Qualquer dúvida, coloca nos comentários que depois eu mando para ele. Obrigado. Olá, meus cumprimentos a todos os colegas médicos deste estado de São Paulo e também os médicos do Brasil. Aqui em São Paulo nós somos 150 mil médicos em atividade. E é importante que a gente esclareça algumas coisas. Nós estamos vivendo no ano de 2018, século 21, no qual o planeta todo assimilou a tecnologia, as tecnociências estão produzindo avanços em todos os setores da vida humana. Na medicina, obviamente, não é diferente. Na comunicação do médico com a sociedade em geral também não poderia ser diferente. Nós estamos utilizando a tecnologia para esse tipo de comunicação, para a nossa relação médico-paciente. Nós devemos ter cuidados, obviamente. A nossa profissão, a profissão que nos ensina ao exercício profissional da assistência à saúde aos nossos pacientes, ela não vende produtos, ela assiste pessoas que eventualmente adoecem ou eventualmente precisam de orientação preventiva, orientação relacionada à reabilitação, enfim, assistência à saúde de uma maneira geral. Nós temos que nos comunicar com nossos pacientes e hoje em dia os dispositivos digitais são uma ferramenta importantíssima nessa comunicação. Resta a nós médicos termos o conhecimento dos limites e o bom senso para utilizarmos essas ferramentas de uma maneira adequada, pela qual não possamos atingir a dignidade das pessoas que se comunicam conosco e nem que a comunicação digital possa interferir negativamente na relação médico-paciente, dificultando hipóteses diagnósticas mais precisas. Eu gostaria de lembrar a todos os colegas que existem hoje em dia normatizações muito bem elaboradas pelos conselhos de medicina, pelo Conselho Federal de Medicina, até baseadas essas normas em pré-requisitos internacionais da comunicação, que regulam esta relação médico-paciente por meio das mídias digitais, tanto os aplicativos quanto as redes sociais. Então, essa regulação está disponível para todos vocês nos sites dos conselhos de medicina. São regulamentos que vão atingindo uma propriedade progressiva, uma vez que quanto mais evolui a tecnologia, mais nós precisamos aprimorar as nossas orientações aos colegas médicos. Então, o que é importante saber? Que a comunicação digital entre nós médicos e nossos pacientes, em hipótese alguma, substitui a relação médico-paciente clássica. Ela soma-se à relação médico-paciente clássica. Se nós partirmos do princípio de que isto substituirá ou substituiria esta relação médico-paciente, nós passaremos a cometer erros, não só erros de comunicação, mas erros de diagnóstico, erros de conduta. Então nós devemos utilizar isso com bom senso. Nós poderemos entrar em muitos detalhes a esse respeito, mas vocês podem consultar essas regras de comunicação que existem até o momento e que serão outras, mais avançadas nos próximos momentos, né? Não se pode negar, colegas, que
a medicina evolui cada vez mais e a comunicação com os nossos pacientes evoluirá cada vez mais por meio destes dispositivos que estão cada vez mais intensamente e extensamente à nossa disposição. O que nós precisamos ter como cuidado é o uso dessa tecnologia, que jamais poderá ter um caminho que possa dificultar a nossa relação com os pacientes, mas principalmente nos induzir a erros em hipóteses diagnósticas e erros em condutas a serem tomadas em benefício da saúde de nossos pacientes que nos procuram para tentar resolver esses problemas. Então, colegas, não é difícil. Usem o bom senso. A outra questão nesse aspecto que eu queria colocar é que não se pode utilizar essas formas de comunicação com o objetivo de sensacionalismo, autopromoção, porque na realidade, meus colegas, os nossos pacientes não querem um médico que se autopromova, eles querem um médico que resolvam ou tente resolver da melhor forma possível os problemas da sua própria saúde. Então a autopromoção, o sensacionalismo, esta forma que às vezes é adotada por alguns colegas de maneira inescrupulosa, prejudica muito a nossa profissão. Muita atenção. Na dúvida, quando forem se colocar em público, nos procurem, nos telefonem, nos procurem no Conselho de Medicina, nos procurem nas sociedades de especialidades, cada uma tem regras muito próprias, adaptadas à sua especialidade, e nós orientaremos. O importante, e isto é uma obrigação legal, é não prejudicarmos os nossos pacientes e mantermos o prestígio e o bom conceito da profissão que é milenar a nossa medicina de 2.500 anos. Um grande abraço.